Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos nesse painel regional que é especial. Hoje completamos o 100º programa. Durante todo esse tempo, sempre escolhemos convidados com a preocupação de trazer aqui no nosso estúdio pessoas para debatermos assuntos relevantes no seu dia a dia. Conversamos sobre saúde, economia, tecnologia, relembramos o passado e também fizemos perspectivas para o futuro. Trouxemos aqui no painel regional autoridades e políticos para discutirmos o que interessa para a população. Em comemoração, vamos relembrar alguns desses momentos. Agora, não é só isso, a educação de Jaguariúna também é destaque, né? Sempre muito bem avaliada aí no IDEB. O senhor acredita que, de fato, a educação é o caminho para a gente ter aí bons cidadãos, né? Pessoal mais consciente, ter mais conhecimento de tudo? A educação é o caminho. É porque o Brasil, a gente vive um abismo social, onde poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Como é que a gente equilibra esse abismo social? É só através da educação, do conhecimento, porque quando as pessoas ignoram os conhecimentos, elas estão restritas a um menor campo de trabalho. Quando ela atinge um potencial educacional, ela amplia e abre uma janela de oportunidades. É por isso que em Jaguariúna a gente investe muito, desde o ensino infantil, onde a gente tem uma qualidade melhor que escolas particulares, mas no Fundamental 1 e 2 também. Na minha primeira vez que eu fui prefeito, isso nós estamos falando de mais de 12 anos atrás, eu investi num sistema de apostilas, dando a mesma qualidade do ensino público do Fundamental 1 e 2 para a escola particular, para a escola pública. E com isso nós atingimos altos índices do IDEB. Jaguariúna hoje tem o melhor IDEB da região metropolitana de Campinas. Nós somos a número 1 em educação da RMC. Quarto do estado, pelo último resultado do IDEB. Isso mostra que vale a pena você investir na educação. Eu falei do ensino infantil, falei do ensino fundamental 1 e 2, o médio é do estado, e eu investi muito também no ensino superior. Muitas pessoas na vida só precisam de uma chance para poder ter uma faculdade, mas a faculdade é cara. E em Jaguariúna tem muitas indústrias. Se você não der, às vezes, essa oportunidade, ele vai ser um chão de fábrica. Nada contra o trabalho de chão de fábrica, que é valoroso, que é um trabalho digno. Porém, o salário do chão de fábrica é desse tamanho. Eu luto para que os moradores de Jaguariúna tenham um salário desse tamanho. E para ter um salário melhor, precisa ter educação. Para ter educação, tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento, na faculdade precisa ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, é difícil você ter acesso à universidade pública, porque é uma contradição. A universidade pública, normalmente, acaba sendo ocupada por aqueles que tiveram oportunidade na escola particular, porque ela é mais difícil, a escola particular dá um ensino mais forte. Então, o que nós fizemos? Eu criei um programa chamado ProUni Municipal, em que nós pagamos 70% da bolsa. Então, o morador de Jaguariúna quer fazer a faculdade de Direito. Aí, vamos supor que seja R$1.000, ele não tem R$1.000 para pagar. Aí, mais 300 ele tem, com 300 ele faz a faculdade. E aí, nós subsidiamos esse ensino dele para se tornar um advogado, uma jornalista, uma psicóloga, um engenheiro, um professor de educação física, enfim, toda essa gama de cursos que a Universidade de Jaguariúna tem. Através dessa parceria com o município, a gente já formou mais de 5.000 jovens ou de pessoas que não tiveram oportunidade, que não tinham dinheiro para fazer um curso superior, para ser alguém na vida. E eu fico muito feliz, porque lá também nós temos medicina veterinária, são cursos caríssimos, né? E se não fosse essa ajuda que o município dá, muitos desses não teriam a oportunidade de ter um diploma do curso universitário e poder ter acesso a um melhor salário. Isso agrega valor, aumenta o nosso PIB, a gente fomenta mais a economia local. Então vale a pena, a transformação se faz através da cultura e da educação. Monteiro Lobato já dizia, né? A história se constrói com homens e livros. Então a gente tem que dar educação para essa turma. Bom, para a gente começar a nossa conversa, né, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente qual a importância da assistência social, principalmente nesse período onde a gente sabe que, mesmo pós-pandemia, depois das retomadas, muitas pessoas ainda estão em situação de vulnerabilidade, né? Olha, com certeza, Juliana. Durante a pandemia, esse trabalho social ele foi muito importante. As pessoas passaram momentos de privação, né? Não só na privação da liberdade, mas o fato de não poder ir e vir
também ocasionou uma série de reflexos no dia a dia. As pessoas que acabaram comprometendo a sua renda, perderam emprego, as pessoas que dependiam do ir e vir para poder sustentar suas famílias foram abaladas, foram impactadas. E o poder público teve que se mostrar presente, com políticas públicas, ações para apoiar essas pessoas, porque é justamente no período de mais dificuldade que o poder público tem que se fazer mais presente. Seja desde políticas sociais de alimentação, como são os restaurantes Bom Prato aqui em São Paulo, restaurantes populares que oferecem café da manhã 50 centavos, almoço R$1. As pessoas tiveram dificuldade, muita gente, de comer, né, de ter acesso à alimentação. E foi necessário ampliar essas políticas públicas, e isso foi feito. Nós tivemos a oportunidade lá em Santos de oferecer jantar no restaurante Bom Prato. Normalmente o Bom Prato abre só no café da manhã e no almoço. Ampliamos o jantar, em São Paulo isso aconteceu, ampliamos também o funcionamento no final de semana, e muitas ações voltadas à área social que se tornam ainda mais importantes nesse momento de recuperação. Agora, nesse período pós-pandemia, esse trabalho ainda é muito relevante, né? É preciso cuidar dessas pessoas que foram impactadas para que elas possam se reinserir, né, na sociedade, possam retomar seu emprego, possam recuperar a sua renda. Então, para isso, políticas de qualificação são importantes, de assistência, sim, porque não é assistência permanente, mas durante esse período de dificuldade, o governo precisa da assistência com recurso, da assistência com alimentação, para que essas pessoas possam retomar sua dignidade. Muitas perderam o emprego, né, também, que era ali, muitas vezes, a única fonte de renda da família, né? E falando nisso, em questão de perder emprego, fonte de renda da família, hoje, muito por conta desse cenário mudado, né, por causa da pandemia, cerca de 40% das mulheres são responsáveis pelo lar. Isso em questão financeira, né? É elas que bancam, elas que pagam as contas, porque muitas vezes o marido acabou perdendo o emprego, né? A fábrica faliu, ou trabalhava na informalidade e não teve condições de continuar. E as mulheres, com esse espírito empreendedorismo, né, que nós temos, os homens também, mas as mulheres foram à luta realmente, né? Começaram a empreender ou então foram atrás no mercado de trabalho, conseguiram se recolocar e hoje aí elas fazem esse papel. Como é que o senhor vê essa capacitação dessas mulheres, né? Para que a gente possa, inclusive, valorizar esse momento delas? Olha, Juliana, as mulheres devem ser objeto de políticas públicas permanentemente, né? Acho que em todas as áreas, na área da saúde, na área de educação, na área de qualificação, cada vez mais elas têm um papel de protagonismo, né, na sociedade. Você coloca aí com muita propriedade esse número, mais de 40% dos lares hoje que dependem economicamente das mulheres, né? E com eu diria, com um rol de atribuições muito maior, porque não é só a dependência econômica, é a dependência afetiva, né? Porque a mulher sabe que é a base, é a referência, então além de tudo, de trabalhar, de atuar fora de casa, cuidar da casa, cuidar muitas vezes do marido, cuidar da família, esse cuidar em todas as frentes, que acaba ampliando, né, as atribuições e a carga sobre as mulheres. Então acho que é muito importante que nós tenhamos políticas públicas direcionadas à mulher, na questão da qualificação, nessa questão de recuperação de rendas, tocou num ponto importante, as pessoas tiveram a sua vida impactada. Hoje nós temos mais de 15 milhões de desempregados no Brasil, né? Fora aqueles que estão fora até desse rol de desempregados que já estão no desalento, que já estão sem emprego, sem oportunidade há muito tempo. Então é preciso pensar nessas pessoas. Eu defendo muito que nós tenhamos políticas públicas de qualificação, para que as pessoas possam gerar renda através, por exemplo, da economia criativa. Falou da capacidade de empreendedorismo da mulher. Então muitas mulheres e homens também que têm talento que pode ser através de qualificação despertado e que as pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, possam aumentar a sua renda. Hoje você tem a questão da economia criativa que contempla arte, design, moda, gastronomia, que gera muito emprego e tem muito potencial. As pessoas com potencial, se tiverem oportunidade, terão a possibilidade de demonstrar a sua capacidade. E, além disso, né, outros impactos que a pandemia trouxe, infelizmente, com essa necessidade do convívio forçado, nós tivemos uma série de situações em relação às mulheres. Por exemplo, os casos de violência doméstica, que aumentaram de forma expressiva no Brasil inteiro.
necessário que os governos em todas as esferas tenham políticas públicas para lidar com isso. Isso é gravíssimo, né? A questão da violência doméstica e também as consequências. Nós desenvolvemos um programa em Santos muito interessante que chama-se Guardiã Maria da Penha. As mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que estão sob medida protetiva, quando há uma decisão judicial que diz o seguinte: olha, seu ex-companheiro não pode chegar perto, né, de você, não pode chegar perto da mulher. Muitas vezes essa medida protetiva ela é descumprida. Né? Teoria é uma coisa, decisão judicial é uma coisa, a prática é outra. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito, né, aí de um consórcio do Estado para recapeamento de algumas vias aqui, né, de alguns bairros. Quantos bairros e quais serão contemplados? Isso, nós temos 2 programas nessa área da pavimentação e do recapeamento. Um é um financiamento que a Prefeitura Municipal fez junto à Caixa Econômica Federal para pavimentação de 13 bairros, alguns deles na região do aeroporto de Viracopos, Campo Belo 1, 2 e 3, Vila Palmeiras, estão há décadas aguardando o asfalto. Então é um programa que já está em andamento, as licitações já foram feitas, estamos na 3ª ou 4ª licitação desse pacote de obras e são obras esperadas há décadas por esses bairros. E um outro pacote é o empréstimo que nós fizemos junto ao Banco Desenvolve São Paulo do Governo do Estado, num valor de 80 milhões, sendo que desse valor de 80 milhões, nós teremos 30 milhões para algumas obras importantes em alguns bairros e teremos 50 milhões em recapeamento. Campinas, até por coincidência estamos falando do aniversário, é uma cidade antiga, então tem asfalto muito antigo. Muitas vezes o tapa-buraco, ele dá aquela melhorada, mas torna o piso irregular, o pavimento asfáltico irregular, e esse programa é de recapeamento total, não é de tapa-buraco. Então é um programa muito ousado que nós vamos começar nos próximos meses. E algumas pesquisas aí apontam ou tentam apontar as causas, possíveis causas, né, do surgimento de vários tipos de câncer. E a gente percebe que nos últimos anos, né, parece, pelo menos, né, para quem está de fora aí, que existe um aumento na incidência do número de câncer, tanto infantil quanto adulto. A senhora também tem percebido isso? Tem saído várias publicações sobre o aumento do câncer nessas últimas 4 décadas. O câncer aumentando, o câncer da criança. É um aumento discreto, chega a ser 1%, 1,5% a cada década. E os fatores envolvidos e já publicados são mais relacionados à exposição ambiental, a produtos tóxicos nocivos, ou que a criança bebe, ou respira, ou ingere. Também exposição do pai ou da mãe a produtos tóxicos no ambiente de trabalho. Mãe, principalmente pré-gestação ou durante a gestação. Alguns tipos de vírus estão envolvidos, como o vírus do HIV, o vírus da hepatite e radiações não naturais, excesso de exposição a raio-x. Tem um grupo na Alemanha estudando exposição a micro-ondas, exposição contínua à televisão, etc., que são radiações não naturais que devem se evitar. Mas o contingente que tem maior expressão são os produtos tóxicos, nocivos, que são produtos que atuam diretamente lesando o DNA, que é o material genético básico. E aí a gente observa, né, esse aumento de incidência, infelizmente, né, casos tanto em crianças quanto em adultos, né? E a gente tem também uma necessidade grande, né, doutora, em questão de pesquisas, né? A gente precisa avançar nesse sentido. E você sabe que o crescimento dessas doenças graves, a parte de adulto eu não vou, mas só de criança, alterações de criança, de desenvolvimento neurológico e autismo em criança aumentando. Aumento de imunodeficiências em criança, ela nasce sem defesa imunológica.
o aumento de malformações congênitas. Tudo que altera o gene vai alterar a composição, a malformação ou dá câncer. Então, são fatores que, assim chamado vida moderna, acaba trazendo contaminantes ambientais que prejudicam a vida do homem. É fundamental a gente chegar num equilíbrio de autossustentabilidade, sem agredir a espécie humana. É por isso que lá no primeiro mundo, na parte mais civilizada, assim chamada civilizada, se tem normas rígidas de não contaminação ambiental. Cuidado com a água potável que se toma. Não pode ter tantos resíduos. Qualidade nos alimentos. Agora, recente, eu vi uns cachorrinhos aí que morreram, depois, coitadinho, qualidade. Aí eu falei, e o alimento infantil, como é que está? Então, a saúde ambiental é a premissa para uma saúde de todos nós. Hoje a gente tem, né, tudo para pet, né? Afinal de contas, eles acabaram fazendo parte da nossa família, né? O animalzinho de estimação ali, hoje é visto como parte da nossa família. E essa causa animal também recebe, né, essa atenção sua. Por quê? De onde vem esse amor pelos bichinhos? Olha, eu tenho um amor muito grande pelos bichinhos devido à minha mãe. A minha mãe tem um pet, que é o Bob, que ela trata, sim, com o maior carinho e toda a família ama o Bob, cuida com muita atenção, porque minha mãe é idosa, então ela tem 83 anos e ela, o Bob, para ela é um companheirinho, né? Aquele pet que está ali com ela, fazendo companhia, estando junto. Então, assim, esse amor vem realmente, né, de família. Minha mãe sempre cuidou muito bem dos animais e eu gosto muito. E olhando para isso, a gente fez um projeto aqui para Campinas, que são as unidades móveis, né, veterinária. Então faz todo o trabalho de consulta, de castração. E o mais importante, Juliana, é que eles vão até a população. Então, são duas unidades móveis, uma está num bairro, a outra está no outro, fica ali por 15 dias, atende toda aquela população, né? Vai ficar durante um ano fazendo esse trabalho e serão atendidos 24 mil animais. Então, 24 mil animais de Campinas serão atendidos com consultas, né, veterinária, vacina, castração. E você sabe que durante a pandemia, muitas pessoas ficaram impedidas de levar o seu cãozinho, o seu gato até um veterinário e até por questão de custo também. Então é importante, porque é uma questão de saúde pública. Sim. Nós não podemos deixar com que o animal fique sem vacina, o animal deixe de ser castrado, porque isso traz problemas para a saúde pública do município. A gente vê, infelizmente, muitos animais abandonados, né? Muitos acabam aí ficando nas ruas. A gente teve uma onda de adoção muito grande na pandemia também. As pessoas perceberam o quanto é bom a companhia desses bichinhos, né? O quanto eles alegram a nossa casa. Porém, às vezes, né, entusiasmado ali com a situação, a pessoa não pensou no custo que é ter um animal, né? Porque hoje a gente tem aí o atendimento para a população no SUS, por exemplo, mas a gente não tem ou não tinha até então esse atendimento para os bichinhos. Uma consulta veterinária é cara, né? Qualquer tratamento ali nesse âmbito é caro, custa caro. E isso realmente facilita essas famílias que já amam tanto os seus bichinhos cuidar com ainda mais atenção, que é a atenção que eles merecem e precisam, né? Eles precisam muito de atenção, Juliana, e nós temos que olhar como um todo, né? A sociedade, a cidade, a gente precisa entender como pessoas públicas que nós precisamos olhar para todos e para tudo, né? Se tem realmente esse problema, né, para nós resolvermos, então vamos resolver.
Porque qual é o problema? É a questão da saúde pública, né? Nós tivemos recentemente um caso, só para exemplificar, um caso de raiva em Brasília. Um jovem teve raiva, faleceu. E por quê? Porque ficaram-se muitos anos sem ter essa vacinação e sem ter essa atenção. Então, nós temos que olhar como um todo. Tem que asfaltar a rua? Tem. Tem que olhar a saúde, colocar o equipamento lá? Tem. Tem que olhar para a educação, as creches? Tem. Mas a gente também tem que olhar para os animais, porque faz parte da sociedade e faz parte desse todo que a gente precisa olhar como gestores públicos, né? Não dá para a gente construir uma casa com um pilar só, né? A gente precisa ter todos os pilares sólidos ali para ter a segurança realmente de estar habitando em um lugar que vai nos trazer essa segurança, né? E a gente percebe, né, essa importância quando a gente fala em alimentação, a gente fala em saúde, a gente fala em vida. Se você comparar o Brasil, por exemplo, com outros países onde a alimentação é mais gerada, né, é em torno de lanches, essas comidas rápidas, né, que eles chamam por aí, você analisar a saúde da população, você vê a diferença. No Brasil nós temos uma outra questão que infelizmente é a questão social, muitos não têm acesso à alimentação, isso, essa tecnologia, essa inovação também auxiliaria, né, para levar realmente à mesa de todo mundo o alimento para que possam se sustentar de maneira correta, mas quando a gente analisa essa diferença do Brasil em relação a outros países, população obesa, por exemplo, que já existem estudos que deve ser aí a doença daqui 10, 15 anos, não é próximos, né, 40 anos não, é próximo da gente e pode ser a doença que mais vai matar no mundo todo por conta da má alimentação e muitos acham que esse pessoal come aí desse jeito porque quer, não, lá também eles têm a questão social e lá é mais barato esse tipo de alimento. Então, eles optam por esse tipo de alimento justamente pela questão financeira. Só que a gente está adoecendo a população, né? E aí, do outro lado, a gente tem também o governo para tentar tratar todo mundo, gastando rios e rios de dinheiro. E o mais importante, essas pessoas acabam morrendo por se alimentarem mal, né? A gente, no Food Tech Hub, a gente assina alimentos para a vida, né? Porque o alimento é vida. Se comer bem, comer saudável, é você viver mais, né? Mas está mudando, né? Eu acho que a pandemia também trouxe mais consciência de uma boa alimentação, sabe, Juliana? Então, e você tem, as pessoas confundem um pouco, você pode ter a indulgência, né, de comer um alimento gostoso e saudável. Nem sempre o indulgência tem que ser um alimento que não faz bem para a tua saúde. Vamos dar um exemplo, snacks com proteína, com alto teor de proteína. Né? Você vê uma infinidade de produtos hoje que a gente fala to go, né? Você compra e vai comendo no caminho, né? Então, é essa transformação que nós queremos fazer e ajudar o Brasil a fazer, né? Esses são os chamados alimentos do futuro. Eu falo uma coisa, qual é o alimento do futuro? Eu não sei, mas eu sei que será diferente do que nós comemos hoje, né? Então, assim, nós temos que estar preparados. E nós temos a matéria-prima no Brasil, eu estou falando aqui de Brasil, nós temos a matéria-prima para novos ingredientes, novos alimentos, proteína, nós somos um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Mas tem carne cultivada, tudo bem, mas vai ter mesmo, porque precisa ter outras formas. Mas não é uma substituição, Juliana, é isso que é importante informar a audiência, que não é uma substituição, é uma alternativa para se ter mais proteína. A população precisa comer melhor proteína. Como você falou, nós temos um problema social grave que se agravou na pandemia e não adianta nada esse trabalho se a gente não tiver a consciência de colocar acessibilidade a esses produtos. Baixar o custo na gôndola. Né? Então, por exemplo, você falou do GMO, muito bem colocado. Nós somos o maior produtor de soja do mundo. A soja tem um teor de proteína altíssimo, mas a gente não pode fazer um hambúrguer de soja porque ninguém tem o GMO, não é bom. Não. Então, nós precisamos resolver essas questões. E por outro lado, apesar do nosso país, em questão do agro, né, nós temos exportações e produção interna,
Se a gente parar para analisar, no começo desse ano, por exemplo, vivemos alterações climáticas que impactaram diretamente o agro, né? Por isso que notamos, inclusive, preços muito mais caros, né, de alimentos que a gente estava acostumado a comprar por 3, 4 reais o quilo a quase 12, 15 reais o quilo. Isso. Ou choveu demais em algumas regiões, ou não choveu o suficiente, ou, né, fez muito calor, ou acabou esfriando antes da época, tudo isso impactou. E ficar ali à mercê dessa situação é perigoso demais, né? Porque a gente não está falando de algo que dá para deixar para depois. A gente precisa se alimentar todos os dias, porque senão a gente não resiste, a gente não sobrevive. Então, mais ainda a importância desses estudos para termos alimentos bons, saudáveis, né? Não os processados da vida, os saudáveis, para substituir até... A gente não sabe o que vai acontecer em relação do clima daqui 20 anos, as expectativas não são boas. Isso é uma realidade, né? Que nós somos afetados por uma mudança climática. Queiram os negacionistas falar que não, mas sim, nós somos. Na Europa, em Singapura, na China, aqui. E quebra essa cadeia, né? Exato. Tem uma disrupção na cadeia, né? E aí a inflação de alimentos é o que mais pesa. Tem estudos de órgãos importantes como o Fundo Monetário que o peso da carteira nos alimentos para países como o nosso, em desenvolvimento, é quase 3, 4 vezes mais que um país desenvolvido. Então, inflação de alimentos pesa direto na bolsa do nosso consumidor. E é o maior hospital entre as 70 cidades que tem unidade do São Luís, é isso? Isso, não são 70 cidades. Na verdade, a Rede D'Or tem 70 hospitais, né? E esse hospital é o maior de todos esses 70, maior em área construída, né? São 47 mil metros quadrados de área construída e também número de leitos. São 325 leitos disponíveis aí para a gente começar as operações. Com isso, ele se torna também o maior hospital de todo o interior de São Paulo. Né? Então, é um desafio importante, um pouco maior do que um plantão de UTI, mas é um desafio bem gostoso de lidar, porque a gente está conseguindo, com isso, fornecer para Campinas e toda a região do entorno, né? Região metropolitana de Campinas e entorno, uma saúde de ponta, né? Uma assistência de ponta que a população merece. Melhor do que relembrar é sempre a gente olhar com muita esperança para o futuro, né? Então hoje eu quero agradecer muito vocês todos pela companhia, pela audiência nesses 100 programas. E claro, conto com vocês para os próximos que virão. Então, uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.